Os últimos dados do Departamento Penitenciário mostram que existem no Brasil cerca de 622 mil presos. Isso sem contar os mandados de prisão que ainda não foram cumpridos. As estatísticas apontam uma situação preocupante. Seria necessário triplicar a capacidade do sistema prisional para abrigar todos aqueles que precisam cumprir pena. A falta de condições e a superlotação dos presídios levou um detento do Mato Grosso do Sul a recorrer à justiça para receber indenização. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. O artigo 5º está no ar. A superlotação dos presídios é o assunto de hoje do nosso programa. A Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. Aqui no estúdio eu recebo Anderson Brasil, mestre em Direito e professor de Políticas Penitenciárias, e também Antônio Rodrigo Machado, advogado de Direito Constitucional. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Gostaria de começar o programa perguntando para vocês, na visão de vocês, o sistema carcerário, o maior problema é a superlotação, doutor Anderson? Acredito eu que não somente é um dos maiores problemas, é um problema que impede os objetivos da execução penal. No artigo 1º da lei prevê que quando o Estado condena alguém, ele tem que cumprir todos os direitos que não foram atingidos pela sentença. E durante a execução dessa pena, tem que proporcionar condições para que ele reintegre a sociedade. E do jeito que está hoje, essa ressocialização, que é apenas um alvo que não é atingido, não existe. Hoje, aproximadamente 80% dos presos que passam pelos nossos presídios voltam a delinquir. E para o senhor, doutor Antônio? A superlotação, a falta de condições dignas relacionadas aos demais direitos do preso, como o próprio Anderson já colocou, direito à alimentação, direito a visitas, direito à dignidade humana como um todo, faz com que a gente tenha hoje no nosso país um sistema penitenciário que não promove a ressocialização, a reeducação. Muito pelo contrário, é uma mola propulsora de violência. Então, aqueles que são levados ao sistema penitenciário, muitas vezes eles retornam à sociedade numa situação psiquiátrica, psíquica, ainda mais danosa do ponto de vista da criminologia. Bom, e como a gente disse no início do programa, um detento do Mato Grosso do Sul recorreu à justiça pedindo indenização por cumprir a pena em condições degradantes em uma unidade prisional superlotada. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e os ministros decidiram de forma unânime. O Estado tem dever de zelar pelo bem-estar do preso. Por unanimidade, os ministros decidiram que o Estado deve responder civilmente por submeter presos a condições degradantes dentro das prisões, como no caso de superlotação carcerária. Houve divergência apenas quanto à forma de indenização. O ministro Luiz Roberto Barroso propôs que o preso seja indenizado com a diminuição da pena e não com pagamento em dinheiro. É ruim para o preso porque ele recebe R$2.000 e continua preso no mesmo lugar, nas mesmas condições degradantes. Portanto, esta indenização não tem o condão de minimamente afetar a situação real em que ele vive. Ele foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux e Celso de Mello. Mas a maioria dos ministros entendeu que a indenização deve ser paga em dinheiro. No fim do julgamento, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, disse que a situação carcerária do país é gravíssima, mas lembrou algumas medidas que estão sendo tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça para melhorar os presídios brasileiros. Nós tínhamos no Brasil, e ainda temos, parece que em pouquíssimos casos, já conseguimos vencer e acho que até junho não teremos nenhum, mulheres que tinham as suas crianças, os seus partos nas penitenciárias, algumas algemadas durante o parto. Isso particularmente já foi vencido com a criação de centros de referências e os direitos de quase todos os governadores, parece que pelo menos 18 já me deram ciência de que já não tem essa situação, as mulheres agora estão, claro que é 5% apenas da população carcerária, e deste é um mínimo o número de mulheres grávidas. O ministro Edson Fachin leu a tese de repercussão geral. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos
inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. A decisão vai solucionar mais de 70 processos que estavam suspensos, aguardando um precedente do Supremo. Doutor Anderson, no caso concreto, o pedido foi de uma indenização de R$2.000. Esse valor pode servir de parâmetro para decisões futuras, por exemplo? Eu entendo que não servirá de parâmetro, mas só que vai proporcionar inúmeras ações no mesmo sentido. Porque, como foi dito no início do programa, hoje, segundo os dados do Infopem de 2014, nós estamos em 4º lugar em relação à maior população carcerária do mundo. Mas esses dados já estão ultrapassados. No mesmo ano, o CNJ publicou outra relação dizendo, se formos contar as prisões domiciliares, nós já passamos a ser 3º. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China. E o que ocorre? Se todos os presos que ficaram privados de liberdade, forem procurar a justiça devido às condições, eu acho que o Estado não terá dinheiro para pagar todas essas indenizações. Haja vista que hoje nós temos mais de 700 mil presos no Brasil, 700 mil presos, só tem 350 mil vagas. Então, todos os presídios, todos os presídios do Brasil estão superlotados e não oferece condições para um ser humano cumprir uma pena. Pois é, doutor Antônio, a decisão é de repercussão geral. Isso significa que sempre que outro preso entrar na justiça, essa decisão vai servir de parâmetro e tem que ser adotada? A decisão do STF, conforme dita na tese jurídica adotada, é uma decisão que trata o assunto com humanidade. Veja que o ministro Fachin, ao ler a tese jurídica que foi aprovada ao final, ele não fala nem de dignidade, ele fala de humanidade. O STF compreendeu que a situação dos presídios é de tal maneira horrorosa, horrenda em nosso país, que a forma como o tratamento tem sido desempenhado é uma forma que faz com que as pessoas não sejam olhadas pelo Estado como seres humanos. Então, dentro dessa lógica, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala sobre a responsabilidade objetiva, vai obrigar com que o Estado, em casos desse tipo, ele seja condenado a fazer uma reparação civil àquele que está numa relação especial de sujeição, que é a pessoa que está encarcerada, ele tem o direito, né, de ter a sua, digamos assim, os direitos mínimos preservados por parte do Estado. Então, essa reparação civil, seja ela pecuniária, não como foi o voto do ministro Barroso, né, que era um voto divergente, que elevaria a condição de reparação, na verdade, a remissão da pena. O voto vencido, que foi o voto do ministro Teori, da reparação direta pecuniária. Esse valor de R$2.000, no caso concreto, não é um valor que deverá ser seguido nas outras decisões. Serve apenas como parâmetro para a discussão específica nesse caso, mas o que foi decidido o Estado, a administração pública, ele deverá pagar em caso de preso sob condições não humanas. Então, nesse aspecto, vai caber ao caso concreto, cada caso específico, definir os valores dessa reparação civil indenizatória. Bom, nós temos algumas perguntas gravadas nas ruas de pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Vamos à primeira. Se a pessoa é condenada e o presídio está superlotado, o juiz pode autorizar que ela cumpra a pena em casa? Doutor Anderson. Entendo que não. Pode ver que essa pergunta foi até objeto da súmula vinculante 56, certo? Onde um preso, por intermédio de seu advogado, ele buscou porque, pela decisão, não pode proporcionar um regime mais gravoso. Entretanto, não há possibilidade de deixar o preso em casa, certo? Por causa que o sistema prisional está superlotado. Então, esse foi o teor da súmula 56, vinculante, né, dessa Suprema Corte, que isso não é desculpa para que a pessoa cumpra o que der pela justiça. Mas entendo também que hoje a pena privativa de liberdade, como ela está sendo aplicada, ela, como eu disse anteriormente, ela não reeduca. Ela, vulgarmente, como todos conhecem, é uma faculdade do crime. Não tem alcançado os seus objetivos primordiais. Agora, uma decisão como essa tomada pelo Supremo Tribunal Federal de conceder a indenização, dizer que é dever do Estado cuidar do preso. Isso pode servir de pressão no momento em que o sistema carcerário está passando por vários problemas para que os Estados tomem cuidado e melhorem o sistema? O que ocorre? Eu concordo até com o entendimento de Barroso, não em relação a substituir essa indenização pecuniária
pela remissão, porque não há uma previsão legal desse tipo de remissão, ou somente pelo trabalho ou pelo estudo. Entretanto, R$2.000, por exemplo, né? Não posso dividir parâmetro, mas R$2.000 não vai fazer com que o Estado ele tome as medidas cabíveis para resolver o problema do sistema penitenciário. Que eu entendo que não é somente construir celas, construir vagas. Vai muito além disso, desde políticas públicas para que as pessoas não cometam crimes e até a proporcionalização de um cumprimento de pena mais humana, o que não ocorre no Brasil. Bom, vamos a outra pergunta. Presos podem ser transferidos para outros estados, longe da família, por motivo de superlotação, no presídio próximo à casa deles? Doutor Antônio, é direito do preso cumprir pena perto de casa, não é mesmo? É um dos direitos do preso que ele possa estar cumprindo sua pena próximo à sua família. Até porque isso vai envolver diversas questões sociais, questões pessoais, para que ele possa manter esse convívio familiar durante as visitas. Nosso sistema penitenciário hoje, principalmente quando se fala em regime diferenciado de cumprimento da pena, com relação aos presídios federais, há esse distanciamento em razão de uma política de segurança pública, digamos assim. Nós vivemos hoje um momento administrativo com relação ao sistema penitenciário brasileiro que diversas regras da legislação infraconstitucional são ponderadas. Então, por exemplo, nós tivemos agora uma sequência de revoltas, né, dentro dos presídios, em que acabou-se trazendo à própria sociedade um risco muito grande. Compreendo que em caso de necessidade extrema, para se manter a ordem nos presídios e até mesmo o respeito à vida dessas pessoas, em casos extraordinários, essa realocação ela possa acontecer. Mas isso é algo extraordinário e só poderá acontecer com decisão judicial. Como se tratam de administrações penitenciárias distintas, vai ter que ter uma interferência de fato aí do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, órgãos que podem ajudar nessa interlocução e diálogo entre os diferentes entes federativos, né, entre diferentes estados, por exemplo. A superlotação, então, por si só, não é uma justificativa? A superlotação, ela pode ser a justificativa desde que atrelada a outros fatores. Se, por exemplo, a sociedade estiver em risco, se aquela cidade ela tiver com uma dificuldade digamos assim, de tratar aquele problema dentro do presídio, se aquele estado tiver uma política penitenciária que ele precise de ajuda de outros entes federativos, isso poderá acontecer. Mas é uma situação totalmente inusitada e extraordinária. Bom, e depois das perguntas é hora de dar uma pausa no artigo 5º. A gente volta depois do intervalo. O artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de que presos que cumprem pena em condições insalubres têm direito à indenização financeira. Presentes no programa, Antônio Rodrigo Machado, advogado de Direito Constitucional, e Anderson Brasil, mestre em Direito e professor de Políticas Penitenciárias. E nós encerramos o primeiro bloco com 2 perguntas gravadas nas ruas. Ainda temos mais 2. A primeira é do João Marcos. Se o presídio não oferece condições mínimas como colchões, por exemplo, a família do preso pode providenciar? Doutor Anderson. O que ocorre? A lei de execução penal é clara que o preso ele tem direito à assistência material, certo? E essa assistência material, ela compreende o quê? Vestimenta, colchões, material de higiene e limpeza, mas o que não ocorre na prática. Na prática, os estabelecimentos penais não proporcionam esse tipo de assistência. E quando a pessoa vem a ser presa, se a família não levar um colchão ou qualquer outro material, ele dormirá no chão para cumprir essa pena, o que seria desumano. Porque acredito que a pena privada de liberdade, ela tem o quê? Que restringir somente a liberdade e não os outros direitos que estão presentes na Constituição e também na LEP que não foram atingidos por essa decisão judicial. E que tipo de coisa a família pode levar, por exemplo, além de um colchão? Pode levar uma televisão, um rádio, computador ou não? Isso depende, porque a lei de execução penal é de 1984, Lei 7210, né, que é a LEP. Só que a própria LEP, ela prevê que os estados, eles podem regulamentar essa lei. Isso vai depender do estado. Por exemplo, no estado de Goiás, não há um regulamento a respeito de o que pode entrar ou não, certo? Por lei. Isso depende de cada administração.
Por exemplo, não há um regulamento para estabelecer quais são as regalias, como acontece em outras unidades da federação. Se houver esse regulamento, o preso ele tem direito a uma TV, sendo coletiva ou não, e pode ver que as pessoas que estão do outro lado acham um absurdo, que o preso não pode ter televisão, que ele não pode jogar uma bola, quer dizer que a lei prevê tudo isso. Ele prevê que ele pode trabalhar quando provisório, se condenado, é um dever dele trabalhar e vai proporcionar alguns benefícios, né? Porque eu entendo que o trabalho não é somente dar uma ocupação, é laborterapia, deixar a cabeça um pouco ocupada, né? E, em contrapartida, ele ganha remissão. A cada 3 dias trabalhados, 1 a menos na pena. E o que eu percebo nos últimos anos? O Estado vê que não consegue resolver o problema da superlotação. Por exemplo, nos últimos 20 anos, mais de 4, 5 leis entraram em vigor para tentar diminuir, como, por exemplo, a lei dos dados especiais, onde a outra lei que ampliou as penas alternativas, a monitoração eletrônica, agora o entendimento da audiência custódia, e isto não tem diminuído essa superlotação. Bom, nós temos mais uma pergunta, vamos a ela. Quando o preso morre na cadeia, a família tem direito à indenização? Doutor Antônio. É muito interessante discutir questões relacionadas à reparação civil quando o assunto é preso. Primeiro que é um preconceito por parte da população, da sociedade, como se preso deixasse de ser humano. Então, o mesmo cidadão que vai a um hospital e tem um erro médico, um hospital público, tem um erro médico cometido contra si, esse cidadão ele tem direito de ser indenizado por parte do Estado. É a chamada reparação, é a chamada responsabilidade objetiva. Então, quando uma pessoa é presa, quando ela é condenada por ter cometido algum tipo de ilícito, algum tipo de crime, ela é colocada sob a responsabilidade do Estado. Então, independente do Estado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência, o Estado será obrigado a indenizar. No caso da decisão que nós estamos aqui analisando por parte do STF, fala de condições subhumanas. Mais do que uma condição subhumana, é o caso de morte. Então, você é condenado, apenas a título de exemplo, por um crime de furto ou de roubo, está lá cumprindo a sua pena, você quer cumprir a sua responsabilidade penal perante o Estado, passado aqueles anos, você vai voltar à sociedade, vai ser reinserido na sociedade para cumprir todas as suas obrigações da vida civil. Só que por um desleixo, por um erro, por um equívoco, seja por qualquer razão, vem um preso de uma outra unidade ou de um outro setor daquela mesma unidade e mata e comete o assassinato, esse é um dano que a família que pretende ver aquela pessoa reinserida na sociedade, ela obteve contra si. Então, como eu já disse anteriormente, a Constituição diz que você terá direito à indenização. Seja você família que teve um ente querido assassinado, seja você o preso, que foi tratado de maneira equivocada por parte do Estado diante de uma condição não humana, como bem dito pelo ministro Fachin na leitura do voto da tese jurídica adotada pelo STF no julgamento que nós estamos aqui debatendo. Isso, inclusive, também foi alvo de outro julgamento do STF, né? O STF vem mantendo uma pauta ao longo dos últimos anos que diversas questões relacionadas ao sistema penitenciário têm assumido importância dentro da Corte Suprema. Nesse caso específico da responsabilidade civil por condições não humanas e também no caso da reparação civil em caso de morte, são 2 julgamentos paradigmas que foram colocados para a sociedade com o objetivo de dizer para o Estado: essa política penitenciária que você vem desempenhando ao longo do tempo não está dando certo, né? Como o próprio professor Anderson já disse aqui, essa ressocialização não está funcionando. Se ela não está funcionando, o Poder Judiciário tem também o condão, o poder, digamos assim, efetivo, de dar um recado ao Poder Executivo. Ou você modifica, ou você vai ter que gastar dinheiro. Bom, e na sua opinião, o que pode ser feito para diminuir a superlotação dos presídios? Quais as alternativas? Foram essas as perguntas que fizemos nas ruas. Vamos saber quais foram as respostas. Acho que devia ter mais investimento, né, por parte dos poderes públicos, né? Acho que o governo devia prestar mais atenção nisso. Não tem como, com a violência que está no país, não superlotar, né? A solução é que eles criem mais presídios. Eu acho que teria que mudar essa política dentro do presídio, né? Dar mais trabalho para eles, sabe? Dar oportunidade não é para o preso sair para trabalhar. Tem que criar lá dentro
criar de verdade mesmo lá dentro algumas alternativas para a pessoa substituir o prazer do roubo com o trabalho. Botar os presos para trabalhar, não? Acho que seria a melhor forma. O que vocês acharam das opiniões da população? Eles estão no caminho certo, doutor Anderson? Sim. Apesar de muitos não acreditarem nisso, o trabalho e a educação são os fatores que vão contribuir efetivamente para essa tão sonhada reintegração social. Infelizmente, no Brasil, aproximadamente de 10 a 15% das pessoas presas trabalham. Somente isso. Mas não é somente dar uma ocupação, certo? É dar uma oportunidade de capacitação profissional, de educação. Porque eu entendo, se o Estado garantir esse direito de educação, capacitação profissional, de trabalho e também outro direito que quase ninguém reconhece, que é a assistência ao egresso. Porque nada adianta fazer todos os processos de reintegração social durante o período que a pessoa está privada de liberdade, se quando ele ganhar a liberdade, o Estado abandona. Quer dizer, eu já tive depoimentos de preso que falam que a partir do momento que ele ganhou a liberdade, ele se sentiu preso. Que ganhou a liberdade, se sentiu preso. Por quê? Porque a sociedade o rejeitou uma oportunidade de trabalho, certo? E ele não tinha ocupação nenhuma, não tinha como exercer nenhuma ocupação. E ele voltou a fazer o que ele aprendeu na vida, que era furtar, roubar. Então o Estado ele tem uma responsabilidade, porque não adianta privar a liberdade, como acontece hoje, se a pessoa volta pior. Hoje o Estado ele não cumpre um princípio constitucional, né, como o doutor disse, que é o da individualização da pena, que seria separar os presos de acordo com a sua idade, pelo crime. Aí eu faço uma pergunta: como separar os presos, classificá-los, se o presídio é superlotado? Não há possibilidade. Então, se não resolver esses pequenos problemas, essa reintegração nunca irá existir. As pessoas vão voltar cada vez piores. Agora, doutor Antônio, alguns entrevistados falaram aí da falta de investimento, necessidade de construir mais presídios. Isso aí é a solução? Eu diria que nós temos diversos setores da vida política brasileira que ficam mais fáceis de serem lidados. Então, por exemplo, nós percebemos que muitas políticas públicas relacionadas à questão criminal, penal, elas têm uma voz têm um eco muito maior na sociedade. Então, você discutir redução da maioridade penal numa sociedade extremamente violentada pelo nível de criminalidade que nós temos, acaba encontrando ressonância. Mas isso não encontra também esse mesmo respaldo quando você vai para a ciência da criminologia, da ciência que estuda as causas do cometimento de crimes. O que significa dizer isso? Discutir política penitenciária, ressocialização, não tem respaldo social. É algo invisível. Como saneamento básico, por exemplo. O nosso país ele vive na pré-história em termos de saneamento básico, tratamento de esgoto, tratamento dos dejetos que vão para nossas águas. A política penitenciária é um pouco assim. As pessoas não querem ver, elas não querem falar sobre o assunto. Mas é preciso, não é mesmo? É mais do que preciso. Num país com desigualdade social e com números alarmantes de violência, quando você delega o sistema penitenciário a uma área invisível, você está ali tendo um grande perigo, um grande risco de um vulcão que está prestes a entrar em erupção. O sistema penitenciário brasileiro hoje, ele não é apenas um problema em si. Ele faz parte desse ciclo vicioso de crimes que nós temos. Pois é, então só para encerrar, eu gostaria de saber rapidamente de vocês aqui o que vocês acham que pode ser feito a curto prazo, doutor Anderson. A curto prazo, eu entendo que praticamente é impossível resolver o problema do sistema penitenciário. O que os governos querem? Eles querem que as pessoas deixem de ir para a cadeia, conforme essas medidas. Por exemplo, eu acredito que num futuro não tão longe, eles vão acabar, por exemplo, com o regime semiaberto. Para o Estado é mais confortável, por exemplo, ter um preso monitorado do que um preso na cadeia. Por exemplo, a média hoje, um preso no Brasil, é de entre 2 e 3 mil reais que custa a manutenção de um preso por mês. E um aluguel de uma tornozeleira, 300 reais. Então, assim, para a sociedade, boa parte dos presos não estão na cadeia, mas eles estão nas ruas, cometendo mais crimes e aumentando o nível de criminalidade. Senhor doutor Antônio. Eu vou fazer coro com o ministro Barroso. Acho que nós precisamos discutir, sim, a nossa política de combate às drogas.
Eu acho que hoje o sistema penitenciário ele está abarrotado de pessoas presas com base nessa questão da política de drogas, e acho que o Poder Judiciário pode sim também ter um papel a cumprir nas medidas alternativas à pena de prisão. E com essas constatações, o artigo 5º de hoje termina aqui. Obrigada, doutor Anderson, obrigado, doutor Antônio, por participarem do nosso programa. E obrigada também a você que nos acompanhou. Quer rever o artigo 5º? Acesse tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail é artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana no artigo 5º. Aqui, cidadania é essencial.